Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nesse encontro de hoje, possamos todos estar envolvidos pelos bons espíritos, nessas vibrações amorosas, que nesses momentos recebemos do alto, pedindo a Deus por todos os necessitados do corpo e da alma, por todos aqueles envolvidos em dificuldades grandes, envolvidos em violência, em vícios, por todos aqueles doentes nos hospitais, por todas as famílias afetadas pela pandemia, pelos desencarnados nesta fase da humanidade, pedindo a Deus que ampare a todos, que consigam compreender e receber o consolo e as orientações dos espíritos superiores. Que Jesus nos abençoe nesse trabalho de hoje, possamos compreender as lições que nos chegam e principalmente colocá-las em prática na nossa vida. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos ver hoje do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Do item 5, os inimigos desencarnados. Ele diz assim: o espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma maneira que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Então essa primeira parte já nos traz informações importantes, né? Que o estado permanente do homem não é o mal, não é a maldade. Ela é uma imperfeição momentânea que vai ser corrigida, mas que nós muitas vezes nos nossos julgamentos não temos esse entendimento desse erro, dessa imperfeição momentânea que traz o espírito, né? Continuando aqui, sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Com o esclarecimento do Espiritismo, que o Espiritismo nos traz, nós temos essa consciência de que a morte não nos livra da companhia dos espíritos, né? Então, como ele diz aqui, muitas vezes se assassina, quando uma pessoa é assassinada por outro, para que livrar-se dele, é um erro, porque ele não se livra, pelo contrário, ele acaba atraindo aquela companhia, por aquele espírito que foi ali afetado, ele acaba atraindo com mais revolta, com mais raiva, com mais sentimento de ódio, né, junto àquele que o assassinou. É importante essa informação, né, porque o Espiritismo, como ele vai continuar dizendo aqui, olha, cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Então, o ódio persiste até com mais intensidade no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão,
bem como a máxima do Cristo: amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos, nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo, antes e depois da morte. Com o mau procedimento ele se irrita, e é então que se serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Então aqui começamos a entender por que devemos perdoar os nossos inimigos, né? Como pede o Evangelho de Jesus. O bom procedimento, as boas ações, não tem nenhum pretexto de represálias, nenhum espírito vai nos perseguir por termos agido no bem, termos tido bons comportamentos. Pelo contrário, eles só vão nos perseguir se nós tivermos maus comportamentos, né? Então, se não podemos trazer um inimigo, fazer um amigo, né, com os bons comportamentos, pelo menos teremos já essa satisfação de não tê-lo como inimigo, porque a nossa ação no bem, como ele diz, não vai trazer nenhum pretexto para vingança, para represália, para alguma atitude contrária a nós. Com o mau procedimento, pelo contrário, ele se irrita, né? Ele usa aquele sentimento como argumento para perseguir. Mas eu fui maltratado, aí ele me fez isso, me fez aquilo, né? Normalmente os espíritos, nas sessões, eles falam isso, que estão perseguindo alguém por ter sido ali agredidos, por ter sido violado no seu livre-arbítrio, por ter tido algum comportamento agressivo, enfim. São raros aqueles que agem dizendo que estão perseguindo alguém por ter feito o bem, né? Isso não existe. Por ter ajudado, por ter sido ali, ter tido entendimento, por ter perdoado. É muito difícil essa situação. Aí no item seguinte, o item 6. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus sobre a Terra, ao redor da Terra, se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente, ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais. Mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos, que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade, e que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima "amai aos vossos inimigos" não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei
da solidariedade e da fraternidade universais. Aqui nós vemos a abrangência, né, dessa frase, que tem que se tornar ali um hábito, um entendimento para nós. Amai aos vossos inimigos. Ela não fica circunscrita ao círculo da terra e da vida presente, mas a fraternidade universal. Outra coisa importante que ele fala, né? Que se na terra não tivessem espíritos inferiores, ainda com sentimentos inferiores, não teríamos, se tivessem encarnados, né, com sentimentos inferiores, ao redor da Terra não haveria desencarnados com espíritos, com sentimentos inferior também. Então, somos nós que formamos essa vibração em torno da Terra com os nossos sentimentos ainda inferiores e sentimentos difíceis. É isso que temos que entender. Então, se queremos um planeta melhor, com vibrações melhores, temos que nos melhorar, melhorando a cada um os seus sentimentos, as suas vibrações, melhoraremos a vibração em torno do nosso planeta. A somatória dos sentimentos de cada um de nós é que vai dar o total, né? Vai se formando esses sentimentos ao redor da Terra. Então, possamos refletir sobre esse tema, né? Amai os vossos inimigos, e principalmente não fazermos novos inimigos, né? Ficarmos com aqueles que nós já temos seria importante, indo ali, mostrando a eles que nós estamos diferentes, estamos vibrando de forma diferente, as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso comportamento, e não fazermos mais inimigos. Seria o ideal para que possamos ali ir nos livrando e irmos progredindo moralmente nos nossos sentimentos. Então, possamos compreender esse texto. Ficamos por aqui hoje. Tenham todos uma boa Uma boa noite a todos vocês. Durante as semanas que se passaram, nós analisamos, não todos, mas alguns dos 30 temas que Joana de Ângeles nos coloca como alerta para possíveis processos depressivos no seu livro Vitória sobre a Depressão. A finalidade principal desses espíritos de escola é nos alertar para as armadilhas elaboradas por adversários infelizes, tanto da doutrina que professamos, como de nós mesmos, e que em momentos de fragilidade podem nos levar à depressão. Essa obra deve ser estudada na íntegra, tal a sua importância preventiva contra os abismos a que todos nós
podemos estar sujeitos, em especial em momentos de tristeza. De qualquer forma, finalizaremos hoje o estudo desse livro com a reflexão de Joana, que se encontra no capítulo 29, onde ela analisa a fé raciocinada e comportamento. Vamos lá então. E ela vai dizer: a grandeza da fé raciocinada encontra-se na lógica dos seus postulados, na segurança dos seus conteúdos, na tranquilidade que proporciona ao indivíduo. Fruto da análise e da razão, essa fé raciocinada, ela é portadora de uma estrutura profunda, caracterizada pela total liberdade em relação às crenças anteriores e às imposições da violência fanática do passado. Então, ela é uma nova maneira de se encarar a fé, através de um raciocínio. Nada obstante, permanecem em muitos indivíduos que a adotam vínculos com a cegueira ancestral que os condicionam a acreditar de uma forma e conduzir-se de uma outra forma. Então, é um momento de transição dessa fé. Toda vez quando alguma vicissitude os surpreende, o hábito da submissão e do medo toma-os, neles impondo comportamentos estranhos e perturbadores. Enquanto teorizam, apresentam-se fortes e confiantes em relação aos fenômenos existenciais. No entanto, quando convidados ao testemunho que lhes qualifica o estado interior, partem na direção de soluções miraculosas, teimando em não aceitar a ocorrência, como se possuíssem privilégios perante os códigos da vida que os imunizassem para não vivenciar essas situações. Bloqueiam a lógica e aturdem-se exatamente quando deveriam estar equipados de compreensão para o enfrentamento dinâmico pelo qual superariam a ocorrência e encontrariam estímulos para o prosseguimento feliz na vilegiatura carnal. São muitos aqueles que, tocados pela necessidade de testemunhar a qualidade da sua fé raciocinada, apresentam-se tristes, como se o sofrimento fosse elaborado exclusivamente para os outros, esquecidos de que também eles são os outros, para outros observadores. Abandonam posturas de aparente equilíbrio, desanimando e elucidando que se sentem esquecidos pelos guias espirituais, que teriam, esses guias, a função de os acolher nessa hora, evitando que experimentassem o teste purificador do exemplo. Não havendo o amadurecimento psicológico necessário à sabedoria, permanecem na condição de crianças malcriadas, que se irritam com as ocorrências de pequena monta, entregando-se ao desespero em vez de assumirem a responsabilidade das realizações libertadoras. Em realidade, esses indivíduos não lograram penetrar na lógica, por exemplo, do Espiritismo, que não dispõe do recurso miraculoso para gerar eleitos em detrimento dos demais e nos diversos grupos sociais. A sua função é a de iluminar a consciência para melhor entender os objetivos essenciais da existência e, compreendendo a lei de causa e efeito, comportar-se de maneira que novas sementeiras proporcionem futuras colheitas melhores do que as que ora se apresentam no seu caminho. O Espiritismo é uma doutrina que tem por meta primordial a introjeção dos seus postulados no íntimo do ser humano, de forma que constituam roteiro de segurança para os momentos tempestuosos
da existência corporal. Encontrarás estudiosos da fé raciocinada, que facilmente se deslumbram com os seus conteúdos, mas interiormente se acreditam merecedores de benefícios especiais que os predisponham a uma jornada sem qualquer tipo de tribulação ou de dificuldade. Serás solicitado a explicar muitas vezes por que determinados acontecimentos dolorosos tiveram lugar no caminho das pessoas dedicadas, quando outras, até mesmo perversas, não os experimentam. Defrontarás pessoas aparentemente esclarecidas que te questionarão a respeito do infortúnio que as abraça, quando desejam mais servir, ou porque se sentem interrompidas nas realizações edificantes a que se afervoram. Aqui ele está falando no caso de trabalhadores dedicados e que são alcançados por alguma prova maior, alguma expiação que os impede de continuar esse seu caminho, né? Não compreenderam ainda que as leis divinas são as mesmas para todos, embora a sua interpretação varie de acordo com o grau de entendimento racional e emocional de cada um. Caso houvessem compreendido os ensinamentos expostos na codificação kardeciana, estariam equipados de valores para as formosas lutas a que todos os espíritos são submetidos durante o processo de evolução. Olvidando-se que privilégio é uma herança trágica do personalismo enganoso, que se elege como seu credor desse privilégio, não é? Em detrimento do esforço de autoiluminação. Quando o comportamento não corresponde às convicções que são esposadas, vive-se uma farsa, que decorre do jogo vaidoso da personalidade que se exibe, esquecida do ser profundo que se é, sem a conveniente estrutura de coragem e de valor moral. Conscientiza-te de que, pelo fato de possuíres a fé espírita, que deves divulgar por toda parte, não te encontras imune aos fenômenos do sofrimento que imprimem qualidade e profundidade à tua convicção. Ela é o facho que brilha na tua noite escura, a fé espírita, o porto que te abriga no momento da tempestade, a barca de condução pelo mar tumultuado, a bússola a indicar-te o roteiro a seguir. Tendo-a mantida como um combustível dos sentimentos enobrecidos, avançarás sem detença por caminhos difíceis e vencerás batalhas internas que o mundo desconhece, mas que são de grande importância na agenda dos teus compromissos espirituais. Associa, portanto, fé e ação. Nunca a fé morta, sempre fé aliada à ação. Nunca te distanciando da lógica, nem da razão. Tampouco esperando concessões especiais, como efeito da tua adesão aos postulados libertadores da filosofia espírita. Mede-se a grandeza de um ideal pelas resistências que proporciona àqueles que o abraçam. Vou repetir, mede-se a grandeza de um ideal pelas resistências que proporciona àqueles que o abraçam. Se faculta coragem e abnegação com resistência para os enfrentamentos, é digno e nobre. No entanto, se no momento apropriado não oferece as forças indispensáveis à permanência na frente da batalha,
pode lembrar formosas e raras orquídeas, que, para manter a beleza, nutrem-se parasitas de outras expressões vivas. Na fé inabalável de mulheres e de homens idealistas, a sua dedicação total e firme tem sido defluente da decisão racional por haverem elegido o que lhes era de melhor, estimulando-os a manter-se resistentes em relação ao mal, suportando o fardo das aflições com coragem invejável e com imensa alegria. Nunca te permitas abater pela tristeza, quando convidado à demonstração da excelência da tua fé racional. Pelo contrário, alegre-se, porque confirmas que somente te acontece aquilo que é de melhor para o teu desenvolvimento ético-moral, fazendo de ti um exemplo de dedicação nesse mundo rico de teorias e pobre de exemplos. Maravilhoso, esse capítulo resume o comportamento adequado a todos nós que nos dizemos espíritas. A hora do testemunho é o verdadeiro teste, é o coroamento das teorias que tanto estudamos. E a partir daí, nossas palavras não serão palavras vazias, palavras ao vento, mas sim serão representadas por comportamentos esperados de todo aquele que se diz cristão. E para terminar, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ele vai comentar no capítulo Agradeçamos Sempre, a passagem de Paulo a Efésios, capítulo 5, versículo 20, que diz: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem o comentário de Emmanuel. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade, da qual te refazes dificilmente. E se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que te não arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surripiado nas vantagens financeiras que te colocavam em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência. E se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdeste recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no carro da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam provavelmente a vítima de criminosos assaltos. Amargaste a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio, que se te transfiguraria, talvez, de futuro, em pesado grilhão. Não te confies às aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto os desígnios da providência divina, recebe a provação
como sendo o melhor que merecemos hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Bom, ficam aqui as mensagens de Joana de Ângeles sobre o nosso comportamento a partir de uma fé raciocinada, e a de Paulo, que exemplificou o que representa para nós o raciocínio dessa fé. A partir desse rico material, não podemos pretextar ignorância daquilo que nos alcança. Que possamos refletir nessas passagens que só nos trazem confiança, otimismo e a certeza de que podemos conquistar a nossa própria libertação através de comportamentos mais conscientes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.